Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 65. Eu me perdi aqui nos números, peço desculpa, eu me perdi mesmo. Tem o 58, 59, 60, 61, tem 62, 63, eu me perdi mesmo. Então, esse vídeo agora, você me desculpa, é o vídeo número 65. Eu me perdi mesmo. Isso acontece porque é muita coisa aqui para mim anotar, sabe? Então, acontece. Então, o livro de Hermínio Corrêa Miranda, Diálogo com as Sombras, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, aqui nós nos encontramos na parte que fala a respeito do lugar, né? Do local. Então, até aqui nós tratamos, mas vamos voltar apenas um trechinho. Em lugar desses assuntos que deixaremos para as frívolas reuniões sociais, a temática pode perfeitamente girar em torno de questões doutrinárias. Uma boa sugestão é a de recapitular a semana naquilo que pode contribuir para ajudar o desenvolvimento do trabalho, né? Então, os integrantes do grupo, eles ficam distantes assim uns dos outros uma semana praticamente, e quando se reúne, então quase sempre saem algumas anedotas, piadas, fofocas, né? Coisa que nós já tratamos no vídeo anterior, para você ver como que é uma sequência. Então, seria bem melhor se as pessoas se reunissem, né, para questões doutrinárias, né, um assunto assim mais edificante, ali na casa espírita, né, depois de uma semana sem se ver. Oi, fulano, tudo bem? Tudo bem. Vem cá, deixa eu te contar um sonho que eu tive, né? Então, é de extrema importância que as pessoas anotem também os sonhos, né? Anote, arruma a caderneta e anote, acorda de manhã, porque quando a pessoa acorda de manhã, já aconteceu isso milhões de vezes comigo. Às vezes eu acordo com nítidas, né, passagens, nítida lembrança, 100% do que aconteceu comigo aquela noite. E, por imprudência minha, eu não anoto. Depois, 2 horas depois, eu perco todinho aquele assunto, aquele sonho, que na verdade não é um sonho, é um desdobramento. Eu perco todinho aquela matéria. Então, é de extrema importância que a pessoa, ao acordar de manhã, tenha ali ao lado ali da cama um caderno, né, uma caderneta, para ele anotar o que aconteceu com ele aquela noite, que ele consegue se lembrar. Anota tudo. É lógico que esse material todo na casa espírita, ele passa por várias análises, onde
aptos ali com o direito de criticar. Então veja bem, você vê. Frequentemente, os médiuns e outros participantes têm sonhos, recebem intuições ou pequenos avisos e conselhos de espíritos amigos, ou têm a relatar contatos mantidos em desdobramento com mentores do grupo ou com os companheiros que estão sendo tratados ou que ainda virão a manifestar-se. Essa técnica se desenvolve com o tempo, né? Depois que todos os componentes do grupo forem alertados para as suas possibilidades e vantagens, passam a observar com maior atenção os acontecimentos e anotar sonhos, intuições e recados. Então, é o que nós acabamos de dizer, anotar, né? Do mundo espiritual. É evidente que esse material deve ser examinado e criticado com extremo cuidado para que o grupo não se embrenhe pela fantasia. Então, todas as anotações do grupo. Então, por exemplo, tem 10 pessoas no grupo. Então, todos ali optam em anotar, pelas anotações. Anota tudo, as intuições, as inspirações, os sonhos. E aquela meia hora antes ali do encontro, da reunião mediúnica de desobsessão, discutem ali, mas é preciso se preparar. Por quê? Porque não significa que o sonho que eu apresento ali anotado, as pessoas têm que aceitar e crer que é verdadeiro. Nós temos que estar preparado tanto para o pró quanto para as críticas, o contra. E tem pessoas que às vezes elas não suportam críticas construtivas. Como por exemplo, deixa eu te dizer uma coisa. Na dúvida, vamos pegar esse material todo que você anotou e jogar fora, porque é um material meio suspeito. É meio suspeito esse material. Tem pessoas que não suportam isso. Não suporta essa crítica construtiva. Mas e se aquele material que está sendo jogado fora for verdadeiro? Não tem problema. O importante é esse material doutrinário, né? Aquele momento doutrinário, aquele assunto edificante, a humildade de todo mundo, a simplicidade, o amor, enfim, aquele momento homogêneo entre o grupo. Então é melhor discutir a respeito dos sonhos que todos tiveram durante aquela semana do que ficar discutindo a respeito de anedotas. Veja bem, uma vez, olha só para você ver como são as coisas. Uma vez, faz parte do estudo aqui. Eu gosto de dizer faz parte do estudo, porque senão as pessoas pensam assim, já vem o Luiz acrescentando alguma coisa dele. De forma nenhuma, desculpe. Um casal viajava com a nenenzinha, não sei se de 2 meses ou 3 meses. Eles viajavam. Eu também não sei qual o estado. Sei que isso aconteceu com Chico Xavier.
eles viajavam e eles sofreram um acidente. Mas por incrível que pareça, só aquela bebezinha de 2 meses, parece 2 meses, desencarnou no acidente. Olha que coisa interessante. Só a bebezinha. Mas acontece que depois de uma semana, a mãe começou a sonhar com a nenenzinha todas as noites. Por mais que ela fazia parte de uma casa espírita, mas ela foi aconselhada a procurar Chico Xavier na época. Então ela sonhava, vou narrar para você ver assim, ó, como que acontecia. Ela sonhava que uma mulher chegava no lar dela à noite e a conduzia até um departamento no plano espiritual, num hospital. Isso uma semana depois do acidente. E assim que ela chegava lá nesse local, nesse hospital, uma enfermeira vinha e entregava a filha dela, né, a ela, e pedia para que ela se sentasse enquanto amamentasse. Olha que coisa interessante. Ela era retirada do corpo físico por esse espírito, né, por essa amiga espiritual, levada nesse hospital, e nesse hospital, ali onde, né, ficavam as crianças recém-nascidas, e é lógico que nesse caso lá, recém-nascidas, mas recém-desencarnadas aqui na Terra. Ela via quando uma enfermeira levava até ela a filhinha dela, que havia desencarnado há uma semana atrás, para ela amamentar. E aquilo ali intrigou muito ela, intrigou muito o marido dela, intrigou até as pessoas do grupo que ela frequentava na casa espírita, porque muitos achavam, como até hoje, 2024, muitos acham que a criança ela desencarna e já recobra a sua forma imediatamente, assim que desencarna. Isso é relativo. Cada caso é um caso. Você observa bem onde entra o relativo. Cada caso é um caso. Pois existe aquelas provas, aquelas expiações, as quais, assim que ocorre o acidente, levado para departamentos espirituais, depois de algumas horas ou alguns dias, aquela criança recobra a consciência e recobra a forma. Isso nós sabemos, inclusive, através de Emmanuel, quando ele, aqui no Acre, e que foi transferido para a cidade do Rio de Janeiro, e que desencarnou Emmanuel, Padre Carlos, se não me falha a memória. E que ele desencarna. Olha, de uma história eu estou contando outra. Então o Padre Carlos desencarnou, era o Emmanuel reencarnado. E ele, conduzido até a colônia Emmanuel, que é uma colônia fundada e dirigida por Emmanuel, então o Padre Carlos começou a dar trabalho. Olha o apego às coisas materiais.
E todo mundo lá respeitando ele, porque ele era o criador daquela colônia. Ele era o diretor espiritual daquela colônia, mas estava tão perdido ali naquele momento, depois do desencarne, devido às intoxicações aqui do corpo físico. Agora imagina Emmanuel, imagina eu, quanta intoxicação. Então foi preciso que os mentores, ali os amigos espirituais, se reunissem e aplicassem energia nele, Padre Carlos, para que ele recobrasse a consciência. E ele recobrou a consciência e perguntou: mas o que está acontecendo aqui? Aí ele recobrou a consciência do eu, né, que hoje nós consideramos Emmanuel. Então, muitas pessoas têm essa dúvida. Ah, mas desencarnou criança? Logo eles recobram a consciência. Cada caso é um caso. Existem casos que a criança, ela continua na erraticidade, ela passa por todas as etapas. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos. Ela cresce lá conforme aqui no corpo físico. Cada caso é um caso, gente. Nós não podemos julgar precipitadamente essas coisas. Tanto é que essa nossa irmã, né, da história, ela foi até Chico Xavier naquela época, narrar aquele sonho. E chegou, narrou todo o sonho, que toda noite ela era levada nesse hospital para amamentar o bebezinho dela que havia desencarnado e tudo mais e tal e tal. E ela achava aquilo ali um absurdo. Aí Chico falou: mas por que absurdo? Absurdo, minha filha? Por que absurdo? Do lado de lá continua tudo conforme do lado de cá. Cada caso é um caso. O que muitas mães não sabem é que quase todas as noites elas são convidadas pelos benfeitores espirituais a ir até os departamentos espirituais a cuidar dos teus entes queridos. É a necessidade evolutiva. Então, milhões de mães retornam ao plano espiritual à noite quando dorme para ficar ao lado dos filhos que desencarnaram, para amamentar, enfim, milhões de coisas. E isso, minha filha, não é diferente com você. Entenda uma coisa. Você, todas as noites, você tem sido conduzida até esse departamento, de fato, para amamentar a tua filhinha fulana de tal. E disse o Chico o nome à mãe da criança, o que a mãe ainda não havia dito. Por exemplo, Isabela. A mãe não tinha ainda pronunciado o nome. E o Chico diz: você todas as noites tem sido conduzida até os departamentos espirituais para poder amamentar a Isabela. A mulher quase morreu de susto. Mas isso é possível? É possível. Nós temos que entender que, como se diz o ditado, entre o céu mitológico e a terra, gente, existe tantas coisas que nós desconhecemos. Mas tanta coisa que nós não podemos julgar negativamente. Nós devemos estudar e deixar aquele material ali para que o tempo, através da evolução, nos confirme a real situação, né? Então, mas isso acontece, aí você pode me dizer assim, mas
a alma dessa mãe, ela possuía o leite materno para sustentar aquele espírito lá naquele berçário, naquele hospital. Olha, se ela tinha ou se não tinha, algo acontecia e algo acontece que sustenta aquela criança, aquele fluido, aquele líquido, aquela energia que sai da alma da mãe para sustentar aquela criança que naquelas condições se encontra. Caso contrário, Chico Xavier, ele não ia dizer isso a essa mãe, que ela, inclusive ela, quase que a semana toda, era conduzida até aquele departamento para amamentar a sua filhinha Isabela. Chico não ia dizer umas coisas dessa à toa. Então é onde eu estou dizendo, existe tantas coisas que nós não sabemos, né? Então, a experiência do pequeno grupo do qual faço parte, Hermínio Miranda dizendo, tem sido bastante positiva neste particular. De modo geral, os sonhos, que são verdadeiramente desdobramentos, porque os sonhos são verdadeiros desdobramentos, né? Traz informações valiosas que os espíritos em tratamento posteriormente confirmam no decorrer do diálogo mantido com o doutrinador. Geralmente esses contatos são preliminares ao trabalho iniciado no grupo, iniciado no mundo espiritual, antes que a manifestação se torne ostensiva no grupo mediúnico. O tema é tratado mais amplamente em outro ponto deste livro. Então, mais lá adiante, Hermínio Corrêa Miranda, ele vai tratar melhor desse assunto. Mas veja bem, nós conhecemos vários casos que os médios em desdobramento levados são pelos os mentores espirituais da casa, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, a determinados departamentos hospitalares no plano espiritual, é que lá os médiuns, eles atuam como médiuns psicofônicos. Isso encontra-se muito em obras de Manuel Filomeno de Miranda. E quando no vídeo anterior nós tratamos a respeito de Maria Modesto Cravo, então existe muito esses casos onde os médios são levados pelos mentores espirituais até os departamentos espirituais para auxiliar determinados espíritos. Então, muitos espíritos são preparados 15, 20, 30 dias antes. Não são todos, mas muitos. São preparados 15, 20, 30 dias antes. Quando eles se comunicam através do campo vibracional do médium, na reunião mediúnica no corpo físico, ao ponto de eles descreverem: mas eu me lembro de vocês. Vocês me auxiliaram. E assim eles descrevem o que o grupo, durante aquele período, fez por ele ou por eles e por aí em diante. Então isso aí não é novidade. Isso ocorre, isso acontece com muitos médiuns, mas é lógico,
aqueles médios voltados para o lado da seriedade, da disciplina, do conhecimento, do amor, da moral, do caráter, da mudança de hábito, de atitude, comportamento. Disciplina, disciplina, disciplina. É preciso ter disciplina. É preciso agir corretamente, com bom senso, com prudência. É preciso. Caso contrário, é lógico, semelhante atrai semelhante. O que não falta são charlatões, mistificadores por aí na erraticidade também. Não só no corpo físico, também na erraticidade. Loucos procurando aqueles charlatões mistificadores no corpo físico, que são médios sem conhecimento, avessos à doutrina, para eles, no corpo físico, continuar, o seu intento. Então vamos ao próximo vídeo.